Salve, salve família do Vascão, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, para uns sim, outros não. Eu sou novo por aqui, eu tô começando esse canal aqui, tá? Com o intuito de estar trazendo notícias do Vascão. E hoje, faltando 2 pontinhos, o Vasco precisa de 2 pontinhos para sair da zona de rebaixamento. E o que é que vocês vão achar aí de hoje? Eu tô muito otimista pro jogo de hoje. E o Vasco sair nessa zona pode até almejar uma Sul-Americana. Eu tô contando muito com o Vasco, meu time da virada. O Vasco é o time do amor. Gente, se vocês não é inscrito, se inscrevam no canal, me ajudem e me dê aquela forcinha para estar trazendo conteúdos para vocês. Hoje pode ser o dia que muitos vascaínos estão esperando há meses. O time vai a Minas enfrentar o América e, se vencer, sai da zona de rebaixamento. Nada como 9 gols em 2 vitórias seguidas para dar aquela confiança. Peck sai pra festa, comemora! Há 4 meses na zona de rebaixamento, hoje pode ser o dia do Vasco respirar. Se vencer o América Mineiro hoje em Belo Horizonte, o Vasco chega a 26 pontos e sai da zona de rebaixamento. Essa recuperação do time passa pela boa fase de um jogador que estava sem espaço até pouco tempo. Zé Gabriel foi contratado pelo Vasco em 2022, mas não vinha sendo muito utilizado este ano. Ele chegou a ficar mais de 100 dias sem ser relacionado para um jogo. Mas com a chegada do técnico Ramon Dias, Zé recuperou o espaço e ganhou confiança. Foi titular em 7 dos últimos 9 jogos do Vasco e até fez gol na vitória sobre o Coritiba na última rodada. Cabeçada para baixo de Zé Gabriel! Eu passei por um momento difícil onde eu tive que buscar muita resiliência. Para mim foi muito importante o respaldo internamente que eu tive, as pessoas sempre confiaram em mim. Zé Gabriel deve ser titular mais uma vez hoje. A tendência é que Ramon Dias repita a escalação do último jogo. Sequência para o Vasco tentar sair da zona de rebaixamento. A gente tem que dar um passo de cada vez para que possamos atingir o nosso objetivo. Bom, agora ele, o homem que deu um lençol no Igor Rodrigues do Sport TV, Thales Teixeira, conta tudo sobre o jogo do Vascão de logo mais. Enfim, o grande dia chegou. Com uma vitória no jogo de hoje à noite, o Vasco deixa a zona de rebaixamento, lugar que está desde a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz Maltino se tornou um time resiliente desde a chegada do técnico Ramon Dias. O Vasco está dando a volta por cima no Brasileirão. Que ambiente surreal, apaixonado por essa torcida. Eles merecem muito. Vamos, Vasco, vamos! Esse momento do clube se parece muito com o de um jogador que se tornou peça importante. Zé Gabriel, que não era nem relacionado há pouco tempo, hoje é titular absoluto e também precisou ter resiliência para mostrar o seu valor. Eu passei por um momento difícil onde eu tive que buscar muita resiliência, eu tive que ser resiliente em meio ao turbilhão de coisas que passei. As pessoas próximas, em específico em minha família, sabem o que é que foi doloroso, mas foi o que me manteve forte, foi o que me manteve firme. Eu sempre tive o respaldo internamente. Eu sempre tive pessoas que sempre confiaram em mim, apesar do momento que eu não estava rendendo tão bem. Eu posso falar que não estava num momento muito bom. Mas agora a confiança está lá em cima. E é desse jeito que o Vasco vai até Belo Horizonte para enfrentar o América Mineiro às 8 da noite no Independência, em partida adiada da 15ª rodada do Brasileirão. A goleada por 5-1 sobre o Coritiba na volta da torcida a São Januário na última rodada fez o Vasco ficar a 2 pontos do Bahia, primeiro time fora do Z4 com 25 pontos. Foi uma vitória, mais um passo que nós temos dado. Claro que a gente tem que seguir passo a passo, o campeonato é muito longo, a gente tem muitas coisas para atingir pela frente, mas temos que seguir. Por isso, se conquistar os 3 pontos, o Gigante da Colina voltará a sentir aquele gostinho lá da 6ª rodada, quando ainda não era um dos 4 últimos colocados. O América Mineiro perdeu em casa na última terça-feira para o Bragantino e está em 19º lugar na tabela com 17 pontos. Já o time carioca vem de 2 goleadas seguidas, sendo uma delas contra o rival Fluminense. Ou seja, mais um confronto direto para deixar a zona da degola
que o Vasco terá pela frente. Momentos opostos, objetivos iguais. Promessa de um grande jogo nessa noite. Jogo, e eu quero saber o seguinte dos senhores. Meu Latera, palpite para o jogão do Vasco. 1-0, Vascão. Gol de? Vevé, ó. Verrete. Esquece. Bigode. 2-1. Pô, mas precisa sofrer? Pode ser 2-0 e o América... Não necessariamente será um sofrimento. Aquele golzinho no final. Pode tomar 1-0 no início, vira o jogo ainda no primeiro tempo e o segundo é relaxado. O hino do Vasco da Gama. O Vasco passou o carro no Curitiba, no jogo que marcou o retorno da torcida São Januário. Um mosaico lindo, uma festa linda. O Vasco não quis saber de nada. O vascaíno também não. Curtiu sua barreira do Vasco no pré-jogo. Uma alegria danada. E o Flávio Vinic que acompanhou a goleada vascaína. Na volta, o Pirata Pedrosa vai comentar esse jogo. O Bandeirão voltou a tremular em São Januário. O Batman também estava lá de novo, assim como muitos vascaínos que foram matar a saudade do estádio depois de 90 dias. Muito bom voltar para casa, alegria imensa. Tô conversando com a minha esposa pra gente alugar um apartamento aqui do lado, porque é muito difícil ficar longe dos jogos do Vasco. Depois de tanta pressão contra, a barreira novamente está pulsando. Isso é de arrepiar a nossa torcida. Nada melhor do que voltar para casa para ver o Vasco ganhar. Na volta para casa, o Vasco exaltou a história do clube, marcada por causas sociais. E a gente é atleta paralímpico do clube e vale lembrar que no Rio só o Vasco tem clube paralímpico. Então a gente é pioneiro em inclusão, a gente é pioneiro na luta contra o racismo. Hoje é dia de volta, dia da luta da pessoa com deficiência. Tem eu e ele aqui, atletas paralímpicos, e a gente está aqui representando toda a diversidade que esse clube representa. Pioneirismo no Rio também na tecnologia do reconhecimento facial na entrada. Em teste contra o Curitiba, em campo, um Vasco bem diferente da última vez que teve torcida aqui. Agora, o time tem o Rossi para dar assistência. Só que o Pumita conseguiu perder o gol 3 vezes na mesma jogada. Foram 3 defesas do goleiro Gabriel. Não deu nem tempo para lamentar. Na sequência, Rossi cruzou e o Zé Gabriel fez de cabeça o primeiro dele pelo Vasco. Titular pela primeira vez, Payet recebeu livre e quase marcou dele. Mas o francês se redimiu, tabelou com o Rossi e dessa vez foi o cara das assistências que colocou para dentro. Estava ansioso pelo meu retorno e por retornar a São Januário fazendo gol é muito importante. Até me emocionei ali no intervalo, porque queria muito voltar, queria muito vestir de novo a camisa, queria muito reviver esse ambiente. Então, sem dúvida, uma noite maravilhosa. O baile vascaíno continuou no segundo tempo. Boa jogada do Paulinho e o Verrete fez como manda o almanaque do centroavante. Golaço do argentino. Ele queria mais e depois do cruzamento fez outro, o 4º do Vasco, o 6º do Verrete em 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Mesmo atordoado, o Coritiba aproveitou um descuido da defesa e fez o gol de honra com Sebastião Gomes. Só que logo depois, a torcida voltou a comemorar. Marlon Gomes bateu cruzado e Gabriel Peck marcou o 3º dele nos últimos 2 jogos. 5-1 para celebrar o reencontro com a torcida em São Januário. Payet deve ser mantido no time titular do Vasco. O camisa 10 do Vasco da Gama busca melhor em seu condicionamento físico, mas deve seguir no time titular contra o América Mineiro. Quando a partida contra o América Mineiro, pela 15ª rodada, foi adiada, ainda no fim do primeiro turno do Brasileiro, já se sabia no Vasco que seria um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O que era imprevisível, naquele ponto, era que o jogo se tornaria um possível divisor de águas. Se vencer os mineiros, em penúltimo na tabela, hoje,
Às 20 horas, no Independência, em Belo Horizonte, o Cruz Maltino chegará aos 26 pontos e deixará o Z4 da competição. O Vasco soma 18 rodadas seguidas entre os 4 últimos. Uma vitória significaria a primeira vez que respiraria no campeonato desde a 6ª rodada. Mais do que isso, a partida é outra entre as várias decisões que o time de Ramon Dias enfrentará nos próximos dias. No domingo, vai a Vila Belmiro encarar o Santos, que ultrapassaria com uma vitória hoje. Uma ocasião em que, estando fora da zona, inverteria a pressão. Não temos que relaxar, pois não saímos da situação, zona de rebaixamento, mas estamos contentes porque seguimos em um bom caminho e vamos seguir competindo, disse o técnico após a partida de quinta-feira, contra o Coritiba, que terminou em goleada por 5-1 em São Januário.